nessa noite em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar você, aproveitar que você está em pé, para abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 7. Deuteronômio, capítulo 7. Eu vou ler a partir do verso de número 1, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais poderosas e mais numerosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com ela conserto, nem terás piedade delas. Nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhe fareis: derrubarei os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era maior ou mais do que todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os outros povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, o Senhor teu Deus, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. E dá o pago em face a qualquer dos que o aborrecem, fazendo-o perecer. Não será remisso para quem o aborrece. Em sua face lhe o pagará. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos de hoje que te mando fazer. Amém? Eu vou ler somente até aqui, esse texto ele vai até o verso 26, tá? Então, depois em casa, se você tiver, podem se sentar. Se tiver interesse em continuar lendo, apesar de que a impressão que nós temos é que já se esgotaram os textos, né, que fala sobre a entrada na terra prometida. Mas, amados, eu achei tão interessante quando eu estava preparando essa palavra, porque Deus é maravilhoso. Deus não faz nada assim, ó, de sopetão, né? Deus não colocou aquele povo diante de uma terra já para que eles enfrentassem tudo que eles teriam que enfrentar. Deus foi trabalhando, Ele desenhou um projeto para o povo, Deus desenhou, né, uma bênção para entregar para o povo e os preparou durante muito tempo. Fala para essa pessoa que está do teu lado aí, Deus tem te preparado para receber as bênçãos dEle. Às vezes você pode não entender, né, o trabalhar de Deus, porque que muitas vezes nós ouvimos, né, várias vezes Deus tratando algumas coisas conosco que parece ser algo até repetitivo, parece que, né, Deus está sempre voltando nas mesmas coisas, e a impressão que dá é que a gente ainda não aprendeu. Mas, amados, é por causa do cuidado de Deus. É porque Ele sabe o tamanho da promessa que Ele tem, Ele sabe o tamanho das bênçãos que Ele tem para nos entregar. E Ele não quer ver nenhum de nós de fora dessas bênçãos, amém? Então Ele sempre nos prepara, sempre Deus vai nos preparar. E não foi diferente com o
povo de Israel, né? Deus vinha preparando esse povo para a terra prometida desde a época dos patriarcas, desde a época de Abraão, né? Deus já falava com Abraão: olha, Abraão, eu vou tirar você de uma terra, né? E da sua terra, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e se prepara para uma terra que eu vou te levar, sim ou não? Não era outra terra, senão essa mesma terra, a terra da promessa, né? Os planos de Deus, amados, não mudam, né? O que acontece é que às vezes nós tomamos rumos diferentes, né? E às vezes Deus tem que alongar um pouco os planos dele, tem que caminhar, tem que nos fazer caminhar um pouco mais até chegar no mesmo propósito. Deus sempre teve um propósito com o povo dele e sempre lutou para levá-los a alcançar esse propósito, amém? Então, desde a época de Abraão, Deus tem falado que tinha uma promessa especial, uma terra especial para entregar para o povo dele. E ele tem reafirmado isso ao longo dos tempos. Quando Deus orientou Moisés a tirar o povo do Egito, durante todo o período que eles caminharam pelo deserto, sabe o que Deus fazia durante todo esse período? Deus preparou leis, Deus preparou testamentos, testemunhos, para que eles pudessem, ou melhor, concertos, né, testamentos, para que eles pudessem acessar essa terra prometida, obedecendo ao Senhor. Então, eu achei muito interessante que, até mesmo para nós conquistarmos a terra prometida, nós precisamos obedecer a Deus. Existem leis, fala para essa pessoa que está do teu lado, para conquistar existem leis. Para vencer, glória a Deus. Até mesmo para vencer adversários, para vencer as batalhas, existem leis que nós precisamos obedecer. Senão nós vamos errar, senão nós não vamos conseguir sair dessas batalhas vencedores. Então, Deus deu leis. E uma dessas leis é essa que eu li para vocês. Dá a impressão ou não dá que eu estava lendo Números, né, que eram os mesmos textos de Números, o mesmo texto, né, de Josué, sim ou não? Mas por quê, queridos? Porque Deus vem sempre mostrando para o povo o que é preciso fazer para vencer as batalhas. Deus tinha um objetivo e queria levar o povo dele até lá. Então, Deus tem um objetivo com as nossas vidas e Ele tem um propósito de nos levar a uma terra prometida, a alcançar promessas que Ele fez para a nossa vida, queridos. Então, sempre Deus irá nos preparar, sempre Ele irá, sabe, nos dar condições de vencer essas batalhas, né? Então, conquistar as nossas batalhas. Conquistar, queridos, não é fácil. É fácil conquistar alguma coisa? Alguém conquista alguma coisa sentado? Não. A gente precisa entrar em batalha, a gente precisa levantar, a gente precisa, sabe, correr atrás daquilo que nós queremos conquistar. Sentados e parados nós não vamos conseguir. E assim era com esse povo. Deus estava mostrando para eles: olha, eu posso, sabe, pegar essa terra aí e entregar nas mãos de vocês. Mas, queridos, eu não vou fazer isso sem antes preparar vocês. Vocês precisam fazer a parte de vocês. Era mais ou menos isso que Deus estava falando. Vocês vão precisar fazer algumas coisas para conseguir alcançar o propósito que eu tenho para a vida de vocês. Deus podia fazer isso ou não podia? Ele já fez, né? Nós temos tantos exemplos aqui ao longo da Bíblia, na palavra de Deus, que mostra Deus batalhando pelo povo dele. Nós temos exemplo do rei Josafá, que não precisou guerrear, que não precisou ir para a guerra, porque Deus confundiu os inimigos dele e entregou aquela guerra nas mãos dele. Eles não precisaram fazer nada. Mas era um propósito à parte do Senhor. Deus havia dito que eles não precisariam pelejar, que o Senhor iria por eles. Mas aqui, amados, dentro dessa terra aqui, tinha um povo diferente. Sabe, tinha um povo lá que precisava ser eliminado daquele lugar. Às vezes dá a impressão, queridos, que Deus é um Deus ruim, que o nosso Deus é um Deus que, sabe, como que pode, né? Vai tirar a terra de uns para dar para o outro? Que Deus é esse? Quem já ouviu alguém falando
essas coisas aí. Que Deus é esse que vai tirar de um para entregar para o outro? O fato, queridos, é que esse povo que estava nesse lugar, eles estavam lá, mas eles tinham questões não resolvidas com o Senhor. Deus simplesmente, não foi simplesmente assim, resolvido que iria exterminá-los da face da terra, como vocês ouviram aqui, ó, vocês precisam eliminar todos eles, não deixar ninguém nessa terra. Por que Deus chegou nesse ponto com essas pessoas? Porque eles, queridos, tinham sido alvo do amor de Deus, eles já tinham sido alvo, sabe, da longanimidade de Deus. Deus vinha, sabe, alertando esse povo e dando a eles oportunidades de se levantar durante muito tempo. Durante muito tempo eles tiveram oportunidade de mudar de vida. Vamos trazer isso para os nossos dias. Às vezes a gente fica indignado, né, de saber que existem pessoas que não querem saber de Deus. E você olha e vê que a vida da pessoa está indo cada vez mais para o buraco, e você tenta, você fala de Jesus, a pessoa não quer, e a impressão que dá é que o coração dessa pessoa está cada dia mais duro, e está cada dia mais difícil de você trazer ele para a luz. A impressão que dá é que está cada dia mais próximo, né, do abismo e das trevas do que da luz. Aí, poxa, mas eu oro por essa vida, aí eu falo de Jesus para essa pessoa, mas ela não quebranta o coração. Agora, queridos, Deus é injusto? Não. Quantas oportunidades essa pessoa teve, inclusive a que você está dando para ela, e ela abre mão de fazer isso, para quê, queridos? Para viver uma vida desregrada, para viver uma vida, né, fora da vontade de Deus. É uma decisão, uma escolha dela. Então, assim, Deus deu oportunidade para esses povos aí. Tem um texto que está no livro de Deuteronômio que fala assim, olha, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Esses povos aí, queridos, eram povos que tinham um coração duro, um coração endurecido, eram pessoas que faziam sacrifício com seus próprios filhos. Agora imaginem como que isso não subia diante do Senhor. Sabe, quando eles queriam ali construir uma casa, eles sacrificavam seus filhos e enterravam os corpos dos filhos no alicerce da casa, para que aquele intento deles dessem certos. Faziam sacrifícios a outros deuses, e deuses que exigiam sacrifício de criança. Então eram povos ruins, pessoas que faziam coisas muito ruins, e isso estava subindo diante do Senhor. Cada ato que eles praticavam subia diante de Deus, né, provocando a ira do Senhor. Mas ainda assim, Deus era longânimo. Sabe, quando Deus falou para Abraão que tinha uma terra para entregar para ele, Deus ainda fala assim, olha, o tempo desse povo aí, o tempo da iniquidade deles, o tempo do castigo, deixa eu ver se eu anotei aqui a parte. Fala que o tempo deles ainda não tinha chegado ainda. Como se Deus estivesse falando assim, olha, está subindo, sabe? Cada dia que eles aprontam mais uma, vai acendendo a ira do Senhor. Mas a medida de Deus ainda não tinha sido alcançada. Eles ainda não tinham alcançado o topo da ira de Deus. Deus ainda estava sendo longânimo. Deus ainda estava tendo misericórdia. Então, Abraão, na época de Abraão, Deus já poderia ter dado indicações de Abraão entrar na terra e já possuir a terra. Mas Deus falou, olha, naquela terra existe um povo, e ainda a iniquidade deles, eu estou usando de misericórdia com eles ainda. Não alcançou ainda a medida deles ainda. Então, queridos, olha quanto tempo que levou até Deus permitir que o povo entrasse na terra e, de fato, chegasse ao ponto de expulsá-los de lá. Então, se em algum momento, durante essa campanha aí, ó, você achou que talvez, né, tivesse a possibilidade, como alguns dos espias aqui que entraram lá e não expulsaram esse povo de lá, talvez em algum momento você achou, mas eles vão conviver, eles não estavam fazendo nada de errado, né, eles se arrependeram. Queridos, se eles tivessem se arrependido, Deus teria exercido misericórdia deles.
Amém? Se eles tivessem se arrependido ao longo de todos esses anos, eles teriam tido oportunidade. Mas eles eram um povo conhecido como um povo que causava dor, um povo que causava medo, um povo que vinha, sabe, e trazia problema por onde eles andavam. Por onde eles andavam, eles traziam problema. Eles eram de corações duros, pessoas que não tinham compromisso nenhum com Deus, não tinha compromisso nenhum com o Senhor. Então, a primeira coisa, queridos, que eu li aqui no versículo 1, Deus, então, adverte o povo. Olha, ao longo da caminhada, nós estamos indo rumo à terra prometida. Então, quando o Senhor teu Deus tiver introduzido você na terra, olha só, não era ainda o tempo de entrar na terra, mas Deus já estava falando com o povo. Ó, estou te alertando. Quando você tiver que entrar nessa terra, quando eu tiver que colocar você dentro dessa terra, a qual vocês passarão a possuir, ela já é de vocês. Deus estava falando, a terra já é de vocês. Eu já tenho dado ela a vocês. Então, quando vocês tiverem que entrar nessa terra e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, ele fala de 7 nações mais numerosas e mais poderosas que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti. Queridos, esse dar diante do Senhor não significava que Deus iria entrar lá e iria matar todos eles e eles então entrariam na terra com facilidade. Não. Deus estava falando, quando vocês tiverem que entrar, eu vou junto com vocês. Então, eu não vou fazer isso, eu não vou expulsar eles, mas vocês terão que expulsá-los de lá. Então eu falei para o Senhor, mas Senhor, por quê? Se o Senhor pode, se o Senhor poderia ter eliminado, exterminado eles para o seu povo. Sabe, queridos, que Deus ministrou no meu coração é que existem coisas nas nossas vidas que Deus nos mostra. Sabe, que Deus vai nos mostrando, vai abrindo os nossos olhos. Quando a gente vem para o Senhor, Ele abre a nossa visão espiritual. Abre, sabe, a gente começa a enxergar as coisas que acontecem na nossa vida, as coisas que vão convivendo conosco ao longo da nossa vida. E que muitas vezes nós não enxergávamos. E Deus então começa a abrir os nossos olhos. Ele começa a mostrar para nós que tem coisas que somos nós que temos que tirar do nosso meio. Tem coisas que somos nós que temos que exterminar do nosso caminho, sabe? Mas aí qual que é o papel de Deus nisso? Deus irá com você, Deus vai te fortalecer, Deus vai te capacitar, Deus vai te munir, sabe? Te imbuir de autoridade. Deus vai te dar autoridade para você tirar do seu caminho aquilo que impede você de entrar na terra prometida, aquilo de acessar as promessas que Deus tem para a tua vida. Aí nós podemos falar, glória a Deus. Nós podemos falar, sabe, queridos, Deus, eu vou tirar algumas coisas que eu já percebi que não estão fazendo bem para a minha vida. Você pode até falar isso daí, tirar algumas coisas de fato. Mas não vai parar por aí, Deus vai continuar te mostrando. Às vezes você vai sentir, você vai falar assim, mas Senhor, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais aliança nenhuma. Eu não tenho mais nada com o passado, não tenho mais nada que me impede, eu já estou pronto para entrar. Queridos, entenda que Deus, o olhar de Deus está sobre a nossa vida. Ele é soberano, sabe? Na soberania dEle, Ele sabe tudo que está dentro do nosso coração. Ele te formou. Ele sabe aquilo que muitas vezes está escondido lá dentro da tua alma. E você tem medos, tem angústias, tem coisas que estão na tua vida e que vão, em um determinado momento, eles vão aparecer. Pode parecer que está escondido, sabe? Que você já está pronto. Mas quando você está cheio da autoridade de Deus, quando você está imbuído, sabe, de autoridade da bênção de Deus, Deus começa a ministrar isso no teu coração, sabe, Ele começa a te dar força, porque aí você vai perceber que é o poder dEle que está se aperfeiçoando na tua fraqueza, e você então começa a enfrentar essas coisas de uma forma diferente, com Ele indo à sua frente. Então esse era o desejo do Senhor, era mostrar para esse povo, olha, vocês precisam entender que não dá para conviver com determinadas coisas.
Pode parecer que não tem nada a ver, mas lá na frente, na soberania de Deus, Ele enxergava lá na frente. E isso vai te trazer problema. De alguma forma você vai se embaraçar no meio dessas pequenas coisas que hoje você julga ser pequeno. Sabe, eram povos que estavam lá. E que eles poderiam conviver junto, porque a terra era grande, a terra era boa. A promessa de Deus era muito boa. Mas Deus já estava falando, gente, desde o deserto. Desde o deserto, Deus estava falando com aquele povo. Antes mesmo de enviá-los para espiar a terra. Antes mesmo que eles pudessem, como eu ministrei lá atrás, vislumbrar, né, tudo que Deus tinha prometido. Deus já estava falando para eles, ó, lá vocês encontrarão pessoas que vocês não poderão, de forma alguma, se aliançar com eles. Não poderão. Então, quando Deus fala para eles aqui, olha, que Ele está indo diante de ti, Deus está lançando uma palavra profética para o povo. Sabe, é uma palavra que foi liberada da boca de Deus. Quando Deus nos manda ir para algum lugar, é Deus liberando a nossa vida para seguir. Fala para essa pessoa que está do teu lado aí, ó. Eu até escrevi aqui para mim não esquecer. Palavra liberada é palavra profética. Palavra liberada de Deus é poder que eu recebo para executar a sua ordem. Então, quando Deus mandar você fazer alguma coisa, glória a Deus. Quando Deus mandar você fazer alguma coisa, faça na íntegra. Não faça pela metade, porque Ele vai liberar essa palavra e junto com essa palavra vem o poder dele na autoridade. E você vai conseguir superar, né, seja qual for o problema. Então, quando você for se levantar para lutar contra o teu inimigo, você precisa entender que Deus já liberou a palavra e Ele já te deu a vitória. Amém? Então, uma das coisas aqui que Ele fala, no versículo de número 2, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirá. Não farás com elas concerto, aliança, né? E nem terás piedade dela. Sabe, queridos, o inimigo, ele é astuto. Ele é muito astuto. Ele vem nos cercando, às vezes, com uma falsa... como que eu posso usar? Que palavra que eu posso usar aqui? Uma mentira, né? Dizendo assim, nossa, mas você precisa amar. Você precisa amar o teu próximo. Eu falei sobre unidade aqui, eu preguei sobre isso. Mas você tem unidade com quem quer estar junto com você. Sabe, quando a pessoa não quer, pessoas que estão sob o domínio do inimigo, ele vai te servir de tropeço. Ele não vai entrar em unidade com você. Sabe por quê, amados? Porque isso daí vai exigir aliança. Unidade exige aliança. E aqui Deus está falando assim que você não pode ter aliança com o inimigo. Com os povos inimigos. Pessoas que Deus já tirou do teu caminho. Pessoas que Deus já rejeitou, sabe? Pessoas que Deus já não quer mais perto de você na sua vida, queridos. É porque Ele não quer que você se aliance com eles. Esse povo era um povo que estava sempre cercando o povo de Deus, estava sempre aparecendo no meio do povo de Deus, e Deus sempre lembrando a eles, não façam aliança com eles, não se envolvam com eles. Nem pense nisso. Nem pense em se aliançar. Fazer aliança, queridos, é com Deus que a gente faz aliança. Sabe, aliança com Deus é compromisso de Deus com a sua vida. É a certeza da entrega dele, das promessas dele na tua vida. Quando você faz uma aliança, queridos, você escolhe fazer uma aliança, você não pensa em fazer nada pela metade. Eu tenho uma aliança com esse abençoado aqui, ó, lindão. Mas a princípio, quando eu escolhi ele, eu não escolhi ele porque eu falei, eu escolhi porque ele era bonitão, porque ele agradou os meus olhos, né? Ele não chegou lá de qualquer jeito para querer me alcançar. Não, eu olhei e gostei do que eu vi. É assim ou não é? Então, o inimigo é assim. Ele não vai chegar para você propondo
coisas, sabe, que você já de fato vai falar assim, não, eu não quero essa coisa para a minha vida, não. Eu quero o melhor para mim, não é? Ele não vai se mostrar como ele é. Ele vai vir sempre com astúcia para o nosso lado. Por isso que a gente precisa estar com os olhos espirituais abertos, né, e direcionados com Deus. Antes de estar em aliança com qualquer pessoa, nós precisamos estar em aliança com Deus. Porque se nós estamos em aliança com Deus, amados, Ele cuida de nós. Ele abre e Ele mostra para nós as pessoas que têm que se aproximar da gente, pessoas que vão conviver conosco, que vão dividir as promessas dEle conosco. É assim que Deus faz, né? Então, fazer aliança, querido, significa romper. Romper. Quando você escolhe fazer uma aliança com Deus, você tem que romper com todas as outras coisas desse mundo, inclusive dos outros deuses. Nós temos que romper. Quando eu escolhi me casar com ele, eu estava dizendo para ele assim, olha, a partir de agora minha aliança é com você e eu abro mão de todos os outros. Esse é o relacionamento que traz a aliança. A aliança, ela é com um só. E assim é a nossa aliança com Deus. Quando você, sabe, faz uma aliança com Deus, implica em você romper com todos os outros deuses, com tudo o que Deus odeia, com tudo que Deus abomina, com tudo que fere o caráter do Senhor. Essa é a aliança com Deus. Às vezes, queridos, a gente pensa que está em aliança com Deus, mas está, sabe, flertando com um monte de outras coisas que Deus abomina. E trazendo para os nossos dias, trazendo para dentro da nossa vida, para o nosso dia a dia, trazendo coisas que Deus detesta. Que aliança é essa? Que aliança é essa? Olha aqui, versículo 3, ele fala, ó, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim. Eram coisas que abominavam tanto ao Senhor, que Deus não queria nenhum tipo de ligação, nenhum tipo de sabe, nem parentesco, não criem parentesco. Não tenham aliança. É isso, não ter aliança é você não gerar nenhum tipo de parentesco com o seu inimigo. É você não trazer ele para dentro da sua vida. Agora, aqui a gente pode, né, dizer de tantas coisas que eles faziam que abominavam ao Senhor. Muitas coisas esse povo fazia. E uma das coisas que abominava ao Senhor eram esses sacrifícios aí de crianças. Eram a violência, quando eles iam para cima dos outros povos, eles eram pessoas sanguinárias, eles não tinham piedade, não tinham misericórdia. Agora, queridos, hoje nós estamos indo rumo à nossa terra prometida. Mas existe um inimigo como esse povo aqui, cercando a nossa alma todos os dias, cercando a nossa vida todos os dias. Sabe, todos os dias ele tem dado investidas contra as nossas vidas, não diferente desse povo aqui. O povo que causava dor, um povo que causava medo onde ia. E aí a Bíblia diz que o diabo ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Ele tem gerado medo no coração das pessoas, sabe? As pessoas têm muitas vezes deixado de sonhar, deixado de conquistar, deixado de buscar as promessas que Deus já fez para eles há tanto tempo, queridos. Quanta gente que tem promessa de Deus, sabe que Deus já os fez sonhar grande, Deus já mostrou até para eles quantas coisas grandes que tem para entregar nas mãos deles, mas eles têm aberto mão disso porque não querem enfrentar o inimigo que assola ele todos os dias. E onde que o nosso inimigo trabalha, queridos? Na nossa mente. Todos os dias, ele vem, sabe, falando para nós que nós não podemos conquistar aquela terra, porque aquela terra já tem dono, que nós não podemos, sabe, crescer, que aquilo que Deus mostrou para nós, nós não temos condições de alcançar, porque somos fracos. Quantas pessoas, sabe, que no seu dia a dia, todos os dias pensa, não, hoje eu vou fazer diferente.
Hoje eu vou levantar, eu vou criar uma rotina, sabe? Eu vou fazer o meu devocional. Quando eu terminar o meu devocional, eu vou para o meu trabalho. E lá eu não vou mais agir da forma que eu agi. Eu vou me posicionar. Eu vou ser crente lá onde eu trabalho. Aí quando ele pensa em pegar o devocional dele para fazer, aí vem o inimigo. Para que você vai fazer isso? Quando chegar lá, você vai se deparar com aquela pessoa que está lá na sua vaga, que você nunca vai conseguir superar ele, você nunca vai conseguir vencer esse obstáculo que na sua frente. É assim que o diabo trabalha na vida de pessoas, colocando, sabe, a desistência, colocando medo, colocando angústia. Quantas pessoas saem de casa para fazer alguma coisa, já saem com o coração angustiado, pensando que não vai dar certo. A estratégia, queridos, do inimigo, ela mudou, mas as ações dele são as mesmas. É para nos impedir, nos fazer parar. Todas as investidas dos inimigos do povo de Deus eram para fazê-los parar e não chegar na terra prometida. Todas as investidas que eles tentavam eram com esse propósito: eu preciso parar esse povo, porque esse povo tem uma promessa, e esse povo tem um Deus que vai à frente deles e que prepara tudo para eles. Se eu colocar medo neles, eles não vão crescer. Se eu colocar impedimento no meio deles, eles não vão conseguir vencer. Então eles trabalhavam para isso, ameaçavam. O nosso apóstolo ministrou aqui sobre a vida de Gideão. O que estava acontecendo com aquele povo? Eles estavam todos os dias sendo ameaçados de ficar sem a colheita. O pouquinho que eles conseguiam colher, o inimigo mandava recado: nós estamos indo aí, e nós vamos saquear, nós vamos levar. Sabe, amados, fazendo com que o povo se visse pequeno diante daquela situação. E Deus, amados, Deus ele não é cego. Ele fala que eu sei que esse povo era um povo muito maior do que vocês. Era um povo em maior quantidade do que vocês. Era um povo muito mais numeroso do que vocês. Mas eu já liberei uma palavra para vocês. Maior do que a quantidade que lá está, sabe? É a minha palavra, é a força que vem, é o poder que vem através da minha palavra liberada. É isso que nós precisamos entender e trazer para a nossa vida. Quando o inimigo vier tentar nos parar, vier tentar mostrar para nós um quadro, sabe, diferente daquilo que Deus já nos mostrou, nós precisamos nos imbuir do poder de Deus e falar: Senhor, o diabo está me mostrando isso, mas eu sei o Deus em quem eu tenho crido. E eu sei que o Senhor é poderoso. Poderoso, aleluia. Poderoso para, sabe, fazer cumprir essa promessa na minha vida. Então, queridos, trabalhar aqui, na mente. Esse povo, eles iam trabalhar na força do braço. Deus iria fortalecê-los para uma batalha física. Mas hoje a nossa batalha não é mais física, a nossa batalha hoje, ela é espiritual. E se você quiser vencer essas batalhas, você precisa estar imbuído do poder de Deus. Você precisa estar, sabe, fortalecido no Senhor, com aliança com o Senhor. Mas para fazer aliança, você vai ter que abrir mão daquilo que fere o coração de Deus, sabe, daquilo que Deus odeia, daquilo que Deus abomina, sabe, faz uma varredura na sua vida. E observe coisas que o inimigo foi colocando, e você foi se sentindo fraco. Sabe, amados, às vezes sem perceber, você deixou de ter algumas práticas que eram necessárias para te manter firme em aliança. Já que eu comecei a falar de casamentos, vamos falar de casamento. Você se casa, no comecinho é aquele amor, é aquele cuidado, sabe? Sempre trazer uma lembrancinha para a esposa, sempre trazer um chocolate para as chocolatas aqui, ou para o marido, né? Fazer um prato especial, ter aquele cuidado. Você está cuidando do seu casamento, é ou não é? Está sempre se lembrando, durante o dia está lembrando: olha, à noite fulano vai chegar, o que eu vou fazer? O que eu vou preparar para ele hoje? O que eu vou fazer de bom? É assim, é aquela manutenção. No começo mas depois, queridos, começa, sabe? Hoje eu não vou fazer não, ele nem me ligou.
Às vezes o homem passou o dia lá, num dia terrível, não teve tempo de ligar, e aí já vem a sementinha do Satanás. Olha lá, nem lembrou de você o dia todo. Para que você vai fazer alguma coisa para ele se ele não está nem lembrando de você? Sabe? Olha lá, ó, vem o inimigo plantar semente, e da mulher a mesma coisa. Mandei uma flor para ela lá, está lá murchando, ela nem olhou, não vou levar mais não. Né? Não vou comprar isso para ela não, ela nem gosta disso. Começa a semear. E ali começa a esfriar. Quando você percebe, você para pensar, quando foi que eu levei ela para tomar pelo menos um picolé? Quando foi que a gente tirou uma noite, né, um para o outro, para cuidar do nosso relacionamento? Virou uma coisa mecânica, todos os dias. Sabe, aquilo que era para ser um mimo, um cuidado, passou a ser uma rotina. E não passou a sair mais do coração. Ainda que você tivesse continuado fazendo, mas já não tinha mais o mesmo significado ao receber o mimo e ao dar o mimo, já não tinha mais o mesmo valor para você. Então assim é a nossa aliança com o Senhor. Nós precisamos continuar com o mesmo cuidado, sabe, com a mesma preocupação, com o mesmo amor, com o mesmo temor. O mesmo temor do Senhor, sabe? Todos os dias nós precisamos ter o mesmo temor, sabendo que nós vamos entrar na presença dEle, estar diante dEle. Sabe, quando você entende que o Senhor Jesus, quando Ele foi assunto aos céus, Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias, através do Consolador, através do Espírito Santo. Então nós precisamos entender que Ele está do nosso lado o tempo todo. Por que não olhar para Ele? Por que não, sabe, manter essa aliança acesa, continuar com o mesmo relacionamento do começo? Isso é o que Deus espera de quem tem uma aliança com Ele, que se mantenha acesa a chama desse relacionamento. Então, Deus repetia as coisas para esse povo, não era à toa, é porque Ele queria que isso ficasse gravado dentro do coração deles, porque ia chegar o momento de entrar naquela terra, ia chegar o momento deles se depararem com aqueles homens, com aqueles povos, e eles precisavam estar aliançados, eles precisavam estar firmes, para não ceder, Na última ministração que eu fiz, chegou o tempo, né? Terminou o meu tempo, eu não consegui concluir. A conclusão era essa, querido, sabe? Era de que se nós entrássemos dessa forma, em unidade, vencendo, né? Como eu ministrei no domingo, em unidade, entrássemos naquela terra e mantivéssemos, se eles tivessem mantido esse relacionamento com Deus, sabe? Esse temor com o Senhor, eles teriam obedecido e feito isso que o Senhor falou. Bota esse povo para correr, não dá brecha para o inimigo conviver com você no seu dia a dia. Se posicione, porque no meio dos 12 espias que tentaram entrar naquela terra, que tentaram tomar posse daquela terra, porque todos entraram para ver, todos entraram para espiar a terra, mas na hora de tomar posse, infelizmente, queridos, infelizmente, né? Mesmo o povo que deu aquele relato ruim, tendo ficado para trás, como vocês ouviram em todos os dias de pregação aqui, ao longo dos 40 anos que eles ficaram zanzando lá no deserto, até esse povo murmurador morrer tudinho, que foi o que aconteceu. Deus se irou com eles, né? E prometeu para eles que eles não iriam tomar posse daquela terra, somente a descendência deles. Mesmo depois de tudo isso, essa descendência que tomou posse, quando houve a divisão das terras, que foram dividir as terras, depois de terem vencido, amados, teve tribo que teve coragem de não expulsar os inimigos. Se você continuar lendo esse texto, você vai perceber que teve alguns que não se posicionaram, que não tiveram coragem de tirar o povo de lá. Um povo vencido, queridos. Um povo vencido. Fala para a pessoa que está do teu lado, o teu inimigo já está vencido na cruz do Calvário, queridos.
Jesus Cristo já venceu por você, Ele já te deu seus inimigos nas tuas mãos. Esse é o ato da cruz. Aleluia, glória a Deus. Esse é o ato da cruz. Sabe, quando Jesus foi para aquela cruz, a Bíblia diz que Ele conquistou para nós. Ele conquistou tudo para nós. É direito seu. Sabe, as dívidas que o inimigo tinha pendurado em você, todos os escritos de dívida que havia sobre você, foi rasgado na cruz do Calvário. No momento em que Ele desceu lá no inferno e tomou de Satanás todas as promissórias que tinha contra a sua vida, com a morte dele. Então, queridos, por que conviver com um inimigo vencido? Se posicione, sabe, se posicione. A nossa Canaã, ela é celestial, não é mais aquela Canaã física. Então nós precisamos ter o mesmo espírito que Caleb teve, sabe, um espírito íntegro, de integridade. A Bíblia diz que o Senhor, quando Ele mandou Josué entregar a terra para Caleb, Ele se referiu a Caleb assim: o Caleb, o meu servo, que me serviu com integridade. Vocês sabem o que é isso? Você servir a Deus com integridade, sabe, inteiro. Ele serviu a Deus inteiro. Ele serviu a Deus assim, com essa aliança, com o Senhor. Ele foi fiel, ele entendeu o propósito que Deus tinha. Ele falou: esse inimigo lá já está vencido. Eu vou, porque Deus liberou uma palavra e eu vou tomar posse. Agora hoje a nossa Canaã, ela é celestial. E todos os dias, amados, o inimigo tem investido contra as nossas vidas, mas algumas pessoas estão acreditando que ele ainda tem poder, que ele ainda pode nos impedir de crescer, de avançar. Mas isso é uma mentira, é mais uma mentira de Satanás. Sabe, o diabo, ele é o pai da mentira. Então ele é especialista em nos mostrar um quadro cheio de mentiras. Então hoje, queridos, coloca no teu coração o mesmo espírito. A Bíblia diz que Caleb, ele tinha um espírito diferente. Você tem um espírito de Deus na sua vida. Ele é diferente do espírito que opera nesse mundo. O espírito que opera nesse mundo é o espírito da destruição que Satanás deixou. É o espírito, sabe, que vem para dizer para você que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz. Mas você tem o Espírito de Deus e o teu espírito é diferente. E por isso Deus olha para você da mesma forma que Ele olhou para Caleb, com a expectativa de diferença, de você fazer diferença, de você ser íntegro, de você ser inteiro, de você renunciar a todas as coisas que abominam ao Senhor. Se você tiver esse espírito na tua vida, você vai conseguir, amados, entrar nessa Canaã celestial, amém? Na nossa terra prometida, aleluia. Aleluia. Deus, Ele guarda a aliança dEle conosco. E essa aliança é a aliança do Espírito Santo. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E essa é a palavra, sabe, lançada de Deus para as nossas vidas. Se você tiver em dificuldade, clame ao Espírito. Se você tiver em dificuldade, olha para Ele, conversa com Ele, Ele vai te fortalecer. Ele vai te fazer lembrar da aliança que Ele tem com você, que Ele não vai quebrar. Deus não quebra aliança, queridos. Deus vai te fazer alcançar a terra prometida. E aí, queridos, mas aí eu vou ter que esperar, né, Jesus voltar para eu viver a bênção do Senhor? Não. A Bíblia diz que nós comeremos o melhor dessa terra. Se nós crermos e obedecermos, nós comeremos. Você percebe que desde o começo, desde quando Deus tirou o povo de lá do Egito, da casa da servidão, é o que Ele tem falado aqui.
O que Ele tem feito é mostrar para o povo: só me obedeçam. Você só precisa me obedecer e você vai ter tudo. Você só precisa andar em obediência. O resto, eu já tenho tudo preparado para você. Se me ouvir, se você ouvir o Senhor, se você obedecer o Senhor, é tão fácil, queridos. Está tudo aqui. Ele repete o tempo todo aquilo que está no coração dele com relação a você. Se afaste das coisas que Deus abomina. No começo é difícil? É difícil. É difícil. Mas se você estiver imbuído da autoridade do Espírito Santo de Deus, Ele vai te dar força, Ele vai te dar visão, Ele vai te dar condições de você superar aí, queridos, depois que você derrubar o primeiro dos inimigos, sabe? O primeiro que tiver aí trabalhando na sua mente, a hora que você dá um sai para lá, Satanás, da sua mente, que você começar a mostrar para ele que você sabe as promessas que Deus tem para a tua vida, você sabe aquilo que Ele já tem preparado para você. Quando você começar a ser firme nisso, você vai ver que os outros vão começar a sair. Você vai resistir ao diabo e ele vai fugir de você. E como que se resiste ao diabo? É na palavra, sabe? Se resiste ao diabo é estando cheio do Espírito Santo, porque ele não tem como vir. O próprio Senhor Jesus, Ele venceu Satanás lá no deserto pela palavra, porque Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele foi levado à tentação, mas foi pelo Espírito. E o Espírito o fortaleceu. Então, queridos, qual que é a palavra que Deus colocou no meu coração? Para nós, sabe, nos fortalecermos na nossa aliança com o Senhor. Nos fortalecermos na aliança com o Senhor. Então, vencendo os nossos adversários para possuir a promessa que Deus tem. Então, o teu adversário hoje, a Bíblia diz que não é a carne nem o sangue, mas são as hostes espirituais. Sim ou não? Então, é no mundo do Espírito que você vai lutar e que você vai vencer todas essas batalhas aí. Aí você vai receber do Senhor aquilo que Caleb, no livro de Números 14, diz assim, ó: ao meu servo Caleb, porém, que tem mostrado um espírito diferente e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra em que esteve. Olha que tremendo. Na terra em que esteve. Ele já pisou lá. Ele já pisou lá. E os seus descendentes a herdarão. Sabe? Ele gerou, quando ele esteve lá e ele pisou naquela terra, com esse espírito diferente, ele já sabia o tamanho da bênção que ele iria ter do Senhor. Ele já conseguiu vislumbrar isso, e isso foi suficiente para fazê-lo andar em integridade durante todos aqueles anos e perseverar na promessa, porque ele sabia que o que ele construísse seria para toda a geração dele, toda a posteridade dele, sabe? Os descendentes dele iriam aproveitar daquilo que ele conquistou. Então, quando você tem uma aliança com o Senhor e um posicionamento diante do Senhor, sabe, a tua família, os teus descendentes vão experimentar do melhor de Deus nessa terra também por causa da tua posição. Se você se manter fraco no dia da sua angústia, você vai ser derrotado, queridos. Você precisa estar firmado no Senhor, forte, para que você possa herdar aí as promessas do